Vamos detalhar um pouco mais esses apoios recebidos de ambos os lados? Eu peço que você venha aqui, Yuri. Vamos ali para o telão mostrar exatamente, e de forma bem gráfica e bem simples, esses apoios, mas principalmente a força de cada um desses apoios. Eu acho que isso que talvez seja importante nesse momento aqui, né? Pois é, Márcio, tem muito a ver com, não só com a força que cada um dessas lideranças, cada uma dessas lideranças políticas tem, mas também com a forma como esses apoios foram feitos, né? Para começar, desse lado aqui do nosso telão, o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, terminou em primeiro lugar o primeiro turno. Por enquanto, entre as lideranças que declararam apoio, a gente pode citar Ciro Gomes, do PDT, Roberto Freire, que é presidente do Cidadania. Poderia incluir aqui também o senador Tasso Gereissati, do PSDB. E aí, curioso, porque o PDT, como partido, declarou apoio a Lula, o Cidadania, como partido, declarou apoio a Lula, mas o PSDB não. O PSDB declarou uma neutralidade. Houve um debate da sua executiva hoje. Essas lideranças mais históricas, como Tasso Gereissati, como o ex-senador José Aníbal e outros, defenderam um posicionamento pró-Lula, mas devido à situação do PSDB em alguns estados, o posicionamento de outros integrantes da executiva pró-Jair Bolsonaro, a direção do partido acabou preferindo a neutralidade. Agora, falei da forma, né? A forma como o Ciro Gomes colocou, a gente vai poder detalhar isso depois, nem sequer citou o nome de quem ele estava declarando apoio, estava dizendo apenas que estava acompanhando o partido, ou seja, quem viu só o vídeo de Ciro Gomes teria que remeter-se à decisão tomada pelo partido para entender que ele estava dizendo que no segundo turno, entre Lula e Bolsonaro, prefere Lula, porque só pelo vídeo poderia ser o segundo turno do Rio Grande do Sul, de Pernambuco, de outro país ou de outra eleição que não 2022. Aí passamos para Jair Bolsonaro, que é o oposto dessa situação, que a gente viu com Ciro e Lula. A gente viu Jair Bolsonaro recebendo no Palácio do Planalto 2 governadores reeleitos em primeiro turno, que é muito forte, é forte por si só. Vá lá, Cláudio Castro é do partido do próprio presidente, desde o primeiro turno está com Bolsonaro, mas foi reeleito de uma forma mais forte do que se imaginava e, com isso, cravou o seu apoio no estado do Sudeste, em que Jair Bolsonaro se saiu melhor. Mas, a exemplo do que aconteceu em diversas outras localidades, Jair Bolsonaro perdeu votos de 2022 em relação a 2018, pelo menos em termos proporcionais. Isso aconteceu também no Rio de Janeiro, assim como em São Paulo e Minas Gerais. Agora, falando em Minas, Romeu Zema, reeleito pelo Partido Novo com uma votação bastante expressiva, foi lá e aí sim declarou apoio claro a favor de Bolsonaro, contra o PT, porque a pior coisa que pode acontecer é a volta do PT ao governo federal. Romeu Zema foi a Brasília para fazer essa declaração. Havia antecipado, inclusive, aqui em entrevista no CNN 360, que faria um movimento nesse sentido, e acabou aquela situação do primeiro turno, em que ele não declarou o voto diretamente em Bolsonaro, manteve ali o respeito ao fato do Partido Novo ter um candidato, Felipe Dávila, mas deixou muito claro que era um rechaço ao PT. E só para terminar, Márcio, Rodrigo Garcia, terceiro colocado, governador pelo PSDB aqui em São Paulo, ainda que seja um neo-tucano, né, se filiou recentemente, toda a sua história no PFL, no DEM e hoje União Brasil, também declarou apoio a Jair Bolsonaro e a Tarcísio Gomes de Freitas, de forma incondicional, como a gente ouviu falando, e Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça, eleito senador pelo Paraná pela União Brasil, também deixando claro seu apoio a Bolsonaro, inclusive já sendo conversado nos bastidores, como a Daniela Lima disse, um eventual até agenda pública, Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e Jair Bolsonaro.